Chega mais, mulherada incrível. Estamos começando mais um episódio de Toda Mulher é um Podcast. E o episódio de hoje está imperdível. Mas antes da gente anunciar a nossa convidada, gostaria de pedir para todos curtirem os nossos vídeos, curtir lá no canal do YouTube, no Instagram, dar um like para que o algoritmo entenda que é um conteúdo legal e espalhe cada vez para mais e mais pessoas. Agradecer quem aquece o nosso podcast, o Café Santa Cecília, que faz tudo acontecer com muito esse papo, com muito café, acolhimento, bom, cheirinho delicioso. Esse bolo maravilhoso do Amor de Bolo. Isso mesmo. A Embalar também, nossa parceira que está com a gente aí começando esse projeto. E é isso. Acreditando na gente, né, Jéssica? Porque isso é super legal, né? Que são os nossos parceiros que estão aí. Sim. Acreditando na nossa ideia, acreditando nesse nos unindo, né? Nesse projeto aí que só tá começando. Aí. E, gente, para que eu tô ansiosa. Então, ó, vocês não estão num podcast diferente, né, Jéssica? Estamos no mesmo podcast. Mas estamos aí de cara nova. Isso aí. Então aí estamos sempre na busca da evolução. Então hoje já trouxe mais novidades para vocês. E falando de novidade, estamos com... Gente, estamos com uma convidada super especial, incrível, com uma trajetória maravilhosa. Quem será? Quem será? Vamos! Daiane Martins, não é isso? Então vamos lá, Dai, deixa eu te falar. É muito especial ter você aqui com a gente. Você, de fato, é uma mulher inspiradora. Vou falar um pouquinho de toda a sua história, mas antes, primeiro, te agradecer mesmo por estar aqui com a gente, acreditar também no nosso projeto, de estar aqui e levar um pouco da sua história para tantas pessoas, né? Inspirar tantas mulheres, né? Isso aí, nós estamos na Conexão TV também, então é transmitido pelos esses canais, mas também tem 30 cidades que vão te ouvir aí também. Bom, então vamos lá. Mulher inspiradora, Daiane Martins, empreendedora, CEO da Uniformes D&M, com mais de 18 anos de experiência, criando uniformes que valorizam as marcas dessa nossa cidade e região. Ela é casada, ela é mãe do Henrique, ela tem suas múltiplas funções e tem uma história muito maravilhosa de fé, coragem, inspiração. Então, com vocês, Dai, né? Gente, é um prazer estar aqui, receber esse prazer convite. É nosso. Foi assim, receber com muito carinho, sabe, no meu coração, esse chamado de estar aqui falando com vocês, conversando com vocês, contando um pouco da minha história. Só agradecer mesmo pelo dia, pelo convite e quero contribuir aqui com vocês o que eu puder, né, o que eu souber tem falar muita com coisa vocês. boa aí. Ô, gente, assim, é legal, né? Porque hoje, morando aqui em São João e na região, assim, sei lá, 90% da população consome D&M, né? Porque eu consumo. Eu tenho que falar, graças a Deus. Porque, assim, nossos filhos estudam, né? E a gente precisa comprar os uniformes, a gente quer mandar fazer alguma camisa, mas muitas das vezes ninguém sabe quem tá por trás. E olha só quem tá por trás hoje da D&M, essa mulher incrível, maravilhosa, inspiradora. Então, assim, é muito fácil chegar lá e ver tudo prontinho, tudo acontecendo. Sim. Mas quem tá ali nos bastidores, né? Verdade. E é assim, né, Daí? É o que a Jéssica falou. A gente vê muita coisa acontecendo, mas não sabe do que tem por trás. E aqui, como eu expliquei, ela tem 18 anos, né? A fábrica Sim. tem 18 anos de experiência. A gente faz aquela consultoria toda no off, sabe bem dessa história. Então, eu sei que a gente futica mesmo. Tudo. Quando eu vi lá a solicitação, falei, ela vai saber que eu tô codificando. Você era dos seus pais, então conta um pouquinho como que começou dessa história aí. Assim, a D&M mesmo começou há mais ou menos uns 18, 19 anos, sabe? Mas começou com os meus pais. Eu ainda era criança, adolescente, sempre estive junto com eles. Cresceu ali no meio. Sempre. A minha mãe, ela veio de uma família de costureiras. Eu não tenho uma história assim de indústria na família, mas sempre tivemos na família mulheres costurando.
seja minha bisavó, minha avó, minha tia-avó, minha mãe. Tem alguma coisa de máquina de costura, né? Então, assim, a costura faz parte da minha vida mesmo, não só com a minha mãe, com meus pais costurando. Eu vivenciei aquilo. Eu aprendi a costurar tinha 5 anos, porque eu vivia vendo a minha mãe e a gente quer fazer também, né? Então eu gostava, sempre gostei de... Eu tenho a minha maquininha lá até hoje, que eu guardo ela de enfeite, que eu gostava de brincar. Então a ADM, ela começou com o sonho dos meus pais, né, assim, construindo ali pela necessidade, pela emergência que tinha naquele momento de ter uma renda extra na família, de estar ali no mercado de trabalho, e eu cresci nesse meio. Então a ADM, ela nasceu, cresceu e depois veio comigo a continuidade da história que estamos até hoje no mercado. E assim, você quando pequena, assim, né, nesse meio, você imaginava, tipo assim, que você iria também seguir esse caminho? Era algo que você já, assim, pulsava no seu coração, assim, batia forte? Então, é engraçado pensar, assim, quando a gente é criança, a gente sempre sonha com uma profissão, né? Aí a gente pensa assim, você é professora, você é médico, você... Na minha cabeça, eu sempre ia trabalhar com algo voltado por confecção. Eu acho que eu sempre respirei aquilo. Então, não foi uma pressão de, minha mãe mexe com isso, eu tenho que seguir. Não, foi naturalmente... Foi um incentivo, claro, né, dela. Ela estava ali, precisava muitas vezes de uma ajuda, alguma coisa. Então, meus pais sempre também trabalharam com esse incentivo da gente, desde pequeno, ter o nosso próprio dinheiro, aprender a dar valor sobre o dinheiro. Então, o que eles tinham, o universo que eles tinham ali. E eles, começando, a gente sempre teve muito presente, tanto eu quanto meu irmão. Então, assim, veio de mim esse contato desde pequena e uma paixão que nasceu e ficou. Então, foi uma coisa que foi plantada mesmo, né? Como você trouxe aqui, que você brincava de quando criança, já era aquele movimento ali relacionado à costura, eu brinco, mas eu falo assim, eu não brincava de boneca, das bonecas ali, de estar cuidando boneca, como é a minha filha, normal não. Eu colocava eu colocava em ordem, assim, como se eu estivesse trabalhando com elas, como se elas estivessem comigo. E vamos lá, tá produzindo, hein? Brincar de boneca, pra mim, era isso. Eu gostava mesmo de estar mexendo na máquina de costura. Quando minha mãe parava de trabalhar, pra eu ir lá e mexer na máquina dela. Gente, que legal. E assim, agora a gente tá falando da Daiane empreendedora, né? Na frente da empresa DIM, mas e a Daiane pessoa? Assim, conta um pouquinho de você, né? Olha, eu sou de São João mesmo, eu cresci, nasci e cresci aqui. Eu tinha uma visão engraçada, assim, pensar que quando eu era pequena, eu já pensava, eu ia trabalhar com isso, mas eu pensava até sair de São João, eu achava que ia embora. A gente sempre tem essa visão de uma cidade menor, né? De cidade pequena, a gente sempre pensa Exato, e eu tinha essa ideia. Quando eu ia passar as férias em Belo Horizonte, no Rio, onde eu tenho meus tios que moram lá, eu ficava deslumbrada com aquilo, ficava apaixonada. Muita coisa que a gente não tinha aqui, né? Falava, ai meu Deus do céu. Eu sempre fui uma pessoa que sonhei muito. Eu sempre fui uma pessoa assim que via sabe, assim, no futuro uma situação de eu estar ali grande, voando, tudo que eu fizesse, dar o meu melhor para aquilo ali ser o máximo da minha vida. Então, assim, como pessoa, eu sempre sonhei estudar, fazer o melhor que eu tivesse, assim, dentro da minha carreira, ou dentro da minha família, ter a minha família, ter as conquistas que eu pudesse ter da forma mais positiva, né, pra mim. Então, eu sempre vivi em prol disso. Então, hoje eu moro há 13 anos em São João, quando eu voltei, depois de ter feito faculdade. E aí você morou, fez faculdade onde? Eu cresci em São João, né? Trabalhei aqui com os meus pais até eu ir para Juiz de Fora com 17 anos. Lá eu fiquei 5 anos, estudei e voltei para São João. Então eu sempre minha vida foi aqui. Eu fiz administração de empresas. Eu estudei na Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi assim um sonho também para mim. Desde pequena eu sempre tive essa ambição de focar em alguma coisa e dar o meu melhor para eu poder conseguir o meu objetivo. E conquistar o que você deseja, Sim. né? E assim, eu acho que dentro disso, né, assim, você já gostava do que você fazia, porque já era uma coisa que tava... A administração nasceu comigo dentro disso, porque o empreendedorismo veio acontecendo na minha vida. Eu era pequena, eu vendia brigadeiro, porque minha mãe queria... Olha que legal. Eles não tinham condição e vinha aquela era do celular. Então todo mundo tinha um celular.
Eu tinha um celular enorme que eu já tinha comprado com meu dinheiro da mesada. Minha mãe sempre foi assim, meus Uma pais... verdadeira empreendedora. Eles davam dinheiro pra gente aprender a lidar com o dinheiro. Olha, Aí, eu falo muito isso. Educação Eu financeira. falo que é tudo. Acho que tinha que ensinar na escola, Total. né, menina? A mesada que a gente ganhava era pra gente saber lidar com dinheiro. Isso. E eu lembro direitinho, quando eu tinha uns 13 anos, que eu comecei a trabalhar com a minha mãe mesmo, que eu queria comprar uma sandália. E aí eu fui pedir pra ela comprar. Ela falou assim, mas você já tem esse dinheiro. Eu achei o máximo. Só que no final do mês nunca dava o dinheiro pra você comprar um monte de coisa. Ela falou, pois é, assim também comigo. Meu dinheiro também não dá pra Olha só, tudo, é não. verdade. Então, assim, você tem que Planejar, priorizar alguma coisa, planejar, você tem que organizar. Então, desde pequeno foi assim. Quando eu comecei a lidar com dinheiro e ver isso sobre lidar com essas coisas, eu comecei a gostar e eu já coloquei na minha cabeça, eu ia fazer administração. Não foi porque muita gente até brinca, fala, às vezes a pessoa não sabe o que quer, vai fazer administração. Não, Claro que não, tinha gente. comigo que era o meu papel, Seu era o meu objetivo, sonho, a minha vida era trabalhar com alguma coisa focada em gestão. E assim, você já estava se preparando para o que te aguardava também, Isso sem aí. saber, né? Aham, Eu acho que hoje é fundamental para você ser formada Sim, em administração saber, e estar à né? frente da empresa, né? Naquela época, a DM ela dentro da casa dos meus pais e nem eles imaginavam sair e trabalhar fora e atender empresa e tudo. Eles trabalhavam para outras pessoas, às vezes com facção, faziam outras coisas. Então, assim, já era um caminho que a gente vinha percorrendo lentamente, mas que nascia ali um desejo de continuar a aprimorar aquilo que eu já estava fazendo com eles. Porque depois, aí, só pra gente entender mais esse detalhe, quando você pegou a empresa, você já vivia isso, eu falo assim, você já vivia o empreendedorismo há muito tempo, Já, até dentro, Foi. assim, a sua família, né, sua mãe, aí sempre colocava isso pra você, então acho que já tava circulando na sua veia, mesmo sem Então, você saber. a verdade é que quando eu tinha uns 13 anos, eu limpava e passava a roupa pra minha mãe. Minha mãe sempre também me ensinou assim, você vai A aprender responsabilidade, embaixo, o que você tem que fazer. Aham. Ela não deixou eu chegar, vou ficar no computador, vou fazendo só. Sim. Não, ela de me tudo. colocava lá pra eu aprender a fazer de tudo. Ela literalmente me ensinou a fazer de tudo. Ela falava isso, pra você um dia estar no cargo em que você vai liderar, você tem que entender daquilo que você tá liderando. Com certeza. Então também, você tem que entender lá de baixo. É. De todo Você tem mundo. que entender todo o processo. Exato. E aí, com 14 anos, os meus pais também tinham um pouco de descontrole financeiro. Essa situação de nunca ver dinheiro, não saber lidar com dinheiro. E aí veio a primeira situação em que eu vivenciei dos meus pais estarem assim, apertados, sem grana, não sabia o que fazer. Naquela época, eu assumi o salário da minha mãe. Eu comecei a gerenciar o salário da casa. Eu tinha 14 anos. Gente. Ela é a mulher do dinheiro, hein, ó. E aí foi quando começou em mim isso. A minha mãe deixava, ela recebia, meu pai, minha mãe recebia, e eu cuidava toda a receita que vinha das facções, dos pedidos e do salário, que minha mãe nessa época ainda trabalhava fora. Aí eu pegava o dinheiro, juntava, assim, fazia os pagamentos. Eu ia pagar minha escola, que na época eu estudava com a bolsa no Augusto Glória. Eu ia lá pagar a mensalidade da minha escola, gente. pagava farmácia, mercado, separava tudo. Falava, isso aqui a gente pode pagar agora esse mês, isso aqui tem que pagar. Eu que fazia a gestão do salário dela. E isso começou em mim. Já Uma necessidade também já estava aí. Uma necessidade, mas que aflorou uma vontade de continuar trabalhando. E assim. falando sobre isso, né, para nós que somos mamães, né, assim, e você já vivia muito isso, né, sua mãe já te colocou isso, mas para todo mundo que tá nos assistindo aí, eu acho que é um gancho, né, para vocês aí, que para mim, para Jéssica, que tem os nossos filhos, né, tipo assim, a gente sempre colocar isso de uma forma assim, que é importante você saber todo o processo de qualquer coisa, né? Eu acho que também essa questão financeira, o quanto que foi importante para você hoje, a gente falando hoje como profissional, o quanto que foi importante para você sua base. Muito. Porque se você não tivesse essa clareza de tudo muito cedo, talvez hoje você não teria. Porque pelo que eu tô entendendo de toda a sua história, a DM, ela tinha uma estrutura assim, já existia, mas ela cresceu mesmo depois que você colocou toda essa sua sabedoria aí. Então, a gente foi assim, a minha mãe tinha o conhecimento técnico da confecção, de como funcionar uma fábrica.
e ela não tinha noção da gestão. Eu também não tinha, eu fui aprendendo fazendo, mas eu acho que veio de mim essa também naturalmente. Essa iniciativa veio de você. Eu acho que cada um tem um perfil, então tem gente que tem mais facilidade com matemática, português, com uma área, com a outra, e já era de mim gostar e acho que pegar para poder fazer assim, às vezes você tinha até mais expediente também, né? Tipo, pra poder... Exato. E eu valorizo muito hoje o que eles fizeram, assim, nessa fase comigo, porque a gente na adolescência, a gente não gosta. Mas lá na frente a gente dá valor a toda a situação, tudo que você vive. Então, assim, o não, muitas vezes, que o pai fala com a gente é pesado. Às vezes mas a gente aprende que aquele com não certeza. que fez a gente crescer. Então, assim, eles me incentivarem a trabalhar, fazer eu trabalhar de alguma forma, me fez crescer como pessoa, e hoje a gente colhe frutos dessa educação, dessa base. Então, como mãe, eu também, assim, uma referência pra mim muito grande fazer dessa forma. Eu ia perguntar isso agora. Eu falei assim, gente, e o Henrique? Você repete esses mesmos, né? Conselhos, ensinamentos que seus pais te passavam, você também repete na criação do Henrique? Então, o Henrique tem 4 anos hoje. E ele é muito mas esperto, eu vejo... gente, tem que ver que graça. Mas eu vejo essa necessidade de plantar desde pequeno, assim, cada vez mais, né? Na base da criança, ali no dia aquilo dia, que né? ensina ele a dar valor, não reconhecer só o preço das coisas, mas dar valor àquilo que ele tem, aquilo que ele ganha, que não é fácil. Várias vezes acontece isso, ele pedir uma coisa e fala, não, mamãe tem que trabalhar pra gente conseguir comprar. Isso. Não é assim que hoje eu posso comprar tudo, o dinheiro acaba, a gente tem que correr atrás. Outro dia eu vi até um meme muito engraçado lá, né? De um pai falando, como que eu vou explicar pro meu filho que a vida não é fácil, sendo que a dele é? Porque, assim, dá a impressão que seja mesmo, mas é muito importante. A gente não precisa penalizar o filho, mas a gente precisa mostrar. Não é fácil. Eu acho que exatamente. É aquilo, né? Eu posso, mas eu deveria. Então eu sempre falo isso. Eu falo, poder pode, mas deve. Porque é um ensinamento, né? Exato. E são, assim, essas pequenas atitudes mesmo que vai moldando o caráter mesmo, né? Igual moldou o seu. Sim. Da gente saber realmente, né? De dar valor. Igual tem uma coisa que, assim, eu tenho pavor. E olha que, gente, nunca passei fome, tá longe de passar fome. Mas eu fico extremamente irritada se eu ver o Miguel, por exemplo, brincando com comida, sabe? Porque eu paro, gente, tem tanta criança que não tem condição, alguma coisa assim. Então eu ensino muito. Meu filho, se você não quer, não pega. Mas não pega pra brincar, pra jogar fora, né? Sim. Porque senão depois a criança, né, cresce e fica aí realmente achando, não tem problema. Na cabeça deles ainda não tem essa conexão de valor. É a gente que cria, a gente que ajuda isso. E eu falo muito isso. Essa criança hoje, assim, até uma certa idade, né, assim, ela não tem muito essa conexão das coisas. Sim. Então cabe aos pais mesmo, porque nós estamos formando adultos, né? Exato. Então, assim, se hoje o ensinamento que você faz pra ele, que seja pequenas coisinhas do dia a dia, vai moldar o caráter, vai mudar, né? A gente vai conseguir trazer esse adulto, mas eu acho que mais maduro, né? Exato. Porque às vezes a gente vê adultos imaturos, né? A gente cria o futuro. Nós somos aí. o futuro dos nossos pais e a gente deixa o nosso legado com aquilo que a gente constrói nos nossos filhos. Mudando um pouquinho assim, de assunto, mas dentro do assunto. Ô, Daiane, eu sempre lembro da DM, você disse que antes era na casa dos seus pais e tudo, mas assim, minha vida toda eu lembro da DM ali em frente à Caixa Econômica, ali no centro. Eu só tinha visão da DM já ali mesmo. Pra mim era uma fábrica que a vida toda já estava fora. E como que foi, assim? Quando que isso surgiu, essa transição? A DM, ela começou na casa dos meus pais mesmo. A fábrica, ela ficou lá de 2006 até 2022. Na casa dos meus pais tem uma outra estrutura na frente, como se fosse uma segunda casa. E é ali que acontecia a produção. E lá foi mais ou menos até 2016 também a loja. A gente tinha uma pequena loja na frente, onde a gente fazia venda de uniformes. Tudo lá na Matriz, aqui em São João. E em 2016, foi assim, eu passei, cismei, falei, eu vou montar uma loja no centro, vou aproximar as pessoas, conhecer a DM aqui conexão. E fazer acontecer. Vamos montar uma loja de uniformes aqui no centro. E passei, montei, fiz a loja lá, saí da casa lá onde era a fábrica. E foi lá. Aí foi 2016, né? Assim, até hoje a gente tem a loja. Hoje a gente tá passando por uma mudança, que a gente ainda tá, assim, trabalhando.
E em 2022 que a gente fez a transferência da fábrica da matriz para onde nós temos hoje, na saída para Descoberto, ali perto do Trevo, onde vai pro bairro do Dona Lala, Descoberto, ou pegando o sentido o Anel. E lá é super lindo, assim, né? A gente tem uma fábrica que lá a gente conseguiu centralizar novamente a produção. Ampliamos também a nossa área, a área de produção, a área de estamparia, tudo, né, a gente consegue centralizar lá. E também temos uma loja lá, que agora ela tá mais ampliada, tem o nosso sobrelógico, todo o nosso estoque lá. E, assim, a nossa loja, por exemplo, no centro, ela está passando por mudanças. E é uma mudança muito positiva que eu vejo, porque a gente está indo para o digital. Então, a gente vê essa caminhada que não é fácil, nem rápida, mas é para a gente entrar. Hoje a DM atende 23 escolas que nós vendemos diretamente o uniforme escolar. Então, assim, Bicas, Guarará, Descoberto, Rochedo e São João. Não é só as escolas de São João. É toda a região, Então a gente vê essa necessidade de estar, né, ligado ao nosso público, que muitas vezes não é de São João, mas também os de São João, para receber de uma forma direta, de uma forma também mais online, né? E fazer uma venda até mais rápida para os pais. Que a gente sabe que no dia a dia a pessoa às vezes está corrida. Não, eu acho ótimo essa facilidade. Exato. Por exemplo, o Miguel, isso já aconteceu várias vezes, né? O uniforme já tá meio surrado, tem uma apresentação na escola. Eu falei, meu Deus, preciso mandar que vai correr. Exato. Lá já pego, já tá pronto. Nossa, isso facilita muito, é ótimo. Isso. E a gente hoje tem outra situação. Às vezes a pessoa precisa do uniforme, mas tá sem tempo de ir na loja. E assim, no centro, às vezes é difícil parar o carro, então precisa resolver rápido. Ótimo onde tá. Então hoje a gente tem, tanto para quem às vezes não tem carro, a gente vai ter a questão da entrega. Que legal. E para quem às vezes tem mais facilidade de buscar mais rápido, você tem um estacionamento próprio na frente da loja, tem um atendimento personalizado, um local mais arejado, um local assim, melhor para receber os nossos clientes, maior, mais planejado em si o atendimento lá. E eu acredito, né, que isso também facilita até o seu trabalho, tá tudo junto. Total, imagina a correria que deveria ser, tipo, tem que conferir na fábrica, conferir na loja, que tá faltando, volta. Então, aí tá ali tudo centralizado, né? Isso é uma dificuldade que eu tenho, assim, que eu venho trabalhando, essa descentralização de trabalhos e, ao mesmo tempo, a minha organização dentro dos processos. Eles estando mais organizados, é mais fácil de você gerenciar, é mais fácil de crescer. Faz parte da organização, da empresa, né? Manter organizado e alinhado. Então, para mim, está sendo mais benéfico da forma como a gente vem trabalhando e também mais produtivo para a gente crescer. Então, é uma coisa puxando a outra para ser. E eu acredito até que para a equipe também, né? Sim. É muito melhor, né? Você tá com a equipe toda ali junto, né? Tudo mais organizado, eu acho que também mais moderno, né? Eu acredito que isso veio aí com o mundo digital também, para tanto facilitar, mas quanto para modernizar os processos dentro também. Acredito que você veio também trazendo evoluindo, né? A gente tem que acompanhar. Eu acho que toda mudança ela gera um medo. Sempre quando a gente vai mudar, gera crítica, gera um medo, gera aquela insegurança. Mas crescer depende de mudança também. Então, assim, você tá ali no mesmo caminho a vida inteira. Acho que assim, você perde mais do que você mudar, às vezes, ter uma perda repentina ali, mas preparando para você traçar um caminho mais sólido. Então, toda mudança, ela dá essa insegurança mesmo, que é o que a gente tem hoje passando. A loja tá fechada, vai mudar. Ainda tem muita coisa acontecendo. Mas eu vejo um caminho próspero indo pro caminho que a gente tá trilhando, assim, a partir de agora. E eu acho isso muito interessante. Até a gente falar isso, né? Como a gente tem muitas mulheres que nos estão nos vendo e acompanham você, o programa também. E tipo assim, hoje não adianta a gente falar de mudança, de crescimento. Não sei se você vai concordar comigo, né? Mas assim, eu acredito que não tem como a gente falar de mudança, de falar de crescimento, se a gente não falar de situações, de probleminhas, de coisas, porque isso faz parte do crescimento. Eu falo que quem tá ali estagnado no comodismo, né? Vamos colocar assim, a pessoa, talvez ela não tenha tantos
percalços, né? Mas também não vai pra lugar nenhum. Exato. Fica paralisado ali, né? Então faz parte do processo. Total. E empreender, a gente vê isso o tempo todo. A gente não tem uma segurança, você não trabalha com a certeza no outro dia do que se você tem pedido, se você tem entrega, se você... Não, esse é a rotina mesmo de quem está empreendendo. Então, você enxergar também, além do que você está vivendo e traçar essa mudança, é muito benéfico. Porque eu tenho para mim isso, você tá caminhando, é mais importante você saber a direção do que a velocidade. Com certeza. Então, você tá, às vezes, para muitas pessoas, assim, você tá, não tá crescendo, não, mas você tá recalculando rota eu sempre uma falo, direção gente, diferente. Tem uma frase que eu gosto muito e eu sempre falo, caminho se abre com movimento. Não tem Exato. jeito. Se você ficar parado, você não vai a lugar Exato. nenhum, entendeu? Você vai caminhando e as coisas vão Exato. fluindo, vão, né? A gente tem percebido também que, assim, eu, pelo menos, eu acho que a Camila também percebeu que em toda essa mudança, assim, né, que tá tudo muito mais moderno e tudo, o seu posicionamento também. A gente tem reparado muito isso nas redes sociais, tá toda lá empoderada, maravilhosa, inspirando tantas mulheres que muitas vezes têm medo, né, de se posicionar. E quando a gente tá falando de empreendedorismo, eu acho que isso é importante, né? O quanto que é importante você se posicionar, você falar pro seu público. E, por exemplo, você tá aqui hoje conversando com a gente. Sim. Então fala um pouquinho sobre isso. O quanto que você acha importante hoje uma mulher que tá ou começando, que já tem seu negócio, porque eu acho que muitas vezes fala assim, mas o negócio já vai, mas ele pode ir muito mais, que é o que você tá fazendo. Pois é. É exatamente isso. Empresa não tem certeza. Você vê tantas empresas que estão no mercado há tantos anos e de repente paralisa, engolida por outras. Então, esse posicionamento nasceu mesmo assim, de mim, uma certa mudança. Quando eu comecei a enxergar exatamente que o digital não é mais o futuro, é o presente. Verdade. Então a gente falou está tudo. Maravilhoso, pega isso aí, gente. Isso foi maravilhoso. A gente estar conectado hoje em rede social, estar na internet, na televisão, isso já não é mais aquela coisa tipo, a gente vê na televisão, o artista tá lá, mas eu trabalho aqui, eu trabalho dentro da fábrica, eu não posso aparecer. Eu tinha medo mesmo, eu trabalho questão de comunicação, porque microfone, você fala comigo, você vai ter que gravar, você bloqueia, então né? eu já tinha um pouco de medo. Eu comecei a trabalhar em mim, de começar a aparecer até nos meus stories, porque eu não gravava stories, eu até comentei com você, eu não gravava stories, eu ficava travada. E eu particularmente adoro, eu acho o máximo, eu sempre comento com você, eu comento suas publicações, eu acho que faz assim, conecta de fato as pessoas, exato, entendeu? Isso que é legal. Mas eu tinha né? muita insegurança em relação a isso. É um trabalho contínuo de enxergar esse crescimento, essa melhora, porque a gente se cobra. Eu, por exemplo, eu tenho um complexo de me cobrar, assim, intensamente, e quando você começa a enxergar essa necessidade, mas também desse crescimento que a gente só melhora fazendo, que a gente só tá ali. Então eu vi, às vezes, o story falar, mas eu não sei gravar as stories, então eu não vou gravar. Só que também, se não começar, eu não vou aprender. Exatamente. A gente não nasce andando correto, então a gente aprendeu. Então, que também, claro, tem pessoas que já tem bebês que começam a andar mais rápido, já anda melhor, mas isso aí é da pessoa. Então você fala assim, o fazer constantemente que você se torna melhor naquilo. Então eu comecei a enxergar essa necessidade, mas também o desejo de estar ali porque eu gostava. Eu brincava assim, se eu bebesse eu consigo gravar um stories, então por que eu não vou perder esse medo também, sendo eu, mostrando quem eu tô e aqui. Assim, e às vezes é até uma quebra de imagem mesmo, Total. assim, porque assim, antes de te conhecer, por exemplo, eu tinha uma imagem totalmente diferente de você. Eu achava que você era mais séria e tal, até a gente conhecer e falar, nossa, gente, ela é muito assim, simpática, extrovertida, então assim, quebra mesmo, né? As pessoas começam a se conectar mais, né? Falar, olha, não é nada do que eu pensava. É isso que eu ia falar, acho que conectar, né? E assim, ver que você é gente como a gente. Exato. Então, quando a gente, igual você trouxe, tipo assim, tem pessoas que têm mais facilidade em falar, mas isso não vai te limitar. E eu acho que a busca pelo propósito, que é um crescimento, é uma estabilidade, é uma ligação direta com o seu público, né? Quem vai lá fala, nossa, eu vi ela, que legal. Isso é super legal, né? Muito. Eu vejo essa situação que aconteceu até de eu começar a ir pro digital, muito para me conectar com o meu público dentro da empresa, mas também até dentro da empresa em si, do atendimento, porque a gente começa a falar, perder o medo de falar numa rede social e tudo,
Mas também, hoje eu vejo, quando eu tô atendendo um cliente, às vezes chegava um cliente de fora, você fica mais inibido, você fica travado, você começa a enxergar uma conexão melhor com as pessoas. Então, tá sendo um trabalho na minha vida de forma, assim, constante. É na rede social, é ali no celular, mas também é numa ligação, é num atendimento, é numa apresentação. Se tiver que falar sobre a sua empresa no local que você tá ali com mais pessoas, você ter mais segurança, mais autonomia. Então, para mim, foi muito isso. Enxergar o propósito novo da empresa, mas também saber aquilo que eu poderia contribuir. Então, isso também é muito importante, porque assim, você é a cara da DM, né? Então, assim, ainda mais em cidade pequena. Então, realmente, você precisa mesmo aparecer mais. Porque eu tava até comentando, minha mãe fica lá super ansiosa, né? Aí ela, quem que vai gravar essa semana? Quem que é a convidada? Aí eu falei, a Daiane. Qual Daiane? A Daiane da DM, ela... Então, já virou sobrenome. Quando fala, é verdade, entendeu? Então, assim, realmente, você é a cara da sua empresa. Então, né, é importante mesmo essa visibilidade. Não tem como, né? Vira realmente um sobrenome. E a gente falando disso, só para contextualizar mais sobre o nosso projeto, assim, o que você acha? A gente está falando de posicionamento, a gente está falando de mundo digital, você já trouxe isso aí bem, bem forte, e eu acredito que é muito real mesmo, porque você está vindo dessa transição, né? Dessa mudança. Então, hoje, o que você enxerga, assim, para as mulheres hoje que estão nos assistindo aí dentro desse projeto, por exemplo, assim, o que você acha legal a pessoa vir aqui, trazer um pouco da história dela? Você acredita que é isso mesmo, essa conexão, essa inspiração dessas outras mulheres? Olha, ontem aconteceu, até voltando assim no que você tinha falado em questão do digital, ontem eu estava no evento e uma pessoa me parou e falou, eu comecei a te seguir agora há pouco tempo, e você falou tão legal sobre a questão de organização, de falar, e eu vi muito isso, como que as mulheres precisam estar próximas, e muitas vezes a gente não tem tempo de encontrar com as nossas amigas, de sair para tomar um café, para fazer um lanche. A rotina é muito pesada dentro de tudo que a gente soma, porque às vezes a gente tem empresa, trabalho, família, filho, dar conta de tudo, né? Fazer, equilibrar os pratos e não deixar nada cair. Claro que uma hora uma coisa cai, uma coisa desanda. Então, essa ligação que a gente pode ter no digital, a gente conecta com pessoas que a gente não espera. Sim. E você, às vezes, encontrando ali no dia a dia, você não fala tudo, você não mostra, nem precisa assim, estou expondo a minha vida. Mas não, às vezes você tá ali falando uma mensagem, mostrando o seu trabalho, você tem... Então, para quem tá começando, enxergar isso como um propósito de conexão, de valorização do trabalho é fantástico. Porque a gente vê tanta coisa ruim na internet, que a gente às vezes tem de notícia, e eu comecei a enxergar para mim em relação a isso, porque eu vi e falei assim, claro, a notícia tem que falar o que aconteceu. Se tá ruim a realidade, ela vai falar ali. Mas por que a gente também não usa a ferramenta para a gente falar sobre a vida, sobre um propósito, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa venda? A gente tem, às vezes, ali um story, assim, 500 pessoas te assistindo. Por que você não mostra o seu produto? Às vezes é o que a pessoa está precisando, ela tá... você aprendeu uma dica, fala com a pessoa, às vezes ela tá precisando também daquela dica. Você não está expondo, você está conectando pessoas. E assim, eu falo que esse é o nosso intuito mesmo, sabe? Quando a Camila me convidou pra gente fazer esse projeto, esse podcast, é assim, além de ser um espaço para inspirar, né, outras mulheres, mas também, sobretudo, um espaço para acolher, entendeu? Agora, às vezes, quem tá lá te assistindo, outra mulher vai falar, nossa, que legal, né? Minha mãe tem uma facção aqui. Exato. Tipo assim, minha mãe tem uma facção aqui, eu nunca olhei pra isso com esse olhar que ela olhou, entendeu? Olha onde ela chegou, que ela, né, falou, não, ela viu o futuro, porque o que a gente vê muito, Daiane, assim, pais que têm um negócio e tal, e filhos que não querem, entendeu? E aí fica ali os pais que, né, às vezes não conseguem evoluir, porque eles também têm essa dificuldade, né, por causa da geração e tudo. E os filhos, tipo, indo pra outros, não que não possam, né, mas, tipo assim, sem dar um suporte, sem coisa, porque não enxergam o que você enxergou. E assim, enxergar a oportunidade de uma coisa que você viveu a maior parte. Eu, inclusive, quando eu tava formando a faculdade, eu tava estagiando em outra empresa que eu precisava formar, eu fiz um estágio lá e tudo, e eu fiquei naquela, eu vou pra São João, ou eu vou continuar aqui?
E eu lembro de uma pessoa que falou muito isso comigo. Ela falou, olha, você... Na época, minha mãe, ela até teve câncer e ela tava pensando em parar. Minha mãe ia parar a confecção, porque ela já não tinha saúde de continuar. E eu fiquei justamente naquele impasse de o que eu vou fazer. A empresa não tava bem e tudo, mas foi interessante. Eu lembro direitinho, uma pessoa muito assim próxima falou, olha, o mercado, você sabe que você pode entrar amanhã, vai percorrer o que você tiver. Agora aqui... A empresa, se acabar agora, depois é difícil. Então, assim, você não sabe o que se vai dar certo. Mas é só tentando que você vai saber o resultado disso. Então, eu vim, assim, na época, deixando, né, essa situação ser resolvida na minha vida de uma forma natural. Mas enxergando como uma oportunidade, que não era fácil você pegar uma empresa que tinha as coisas, tudo, né? Tava numa situação difícil. Foi 2014, Brasil e a crise, aquela loucura toda que a gente estava vivendo. E, assim, enxergar que você pode agregar na história da sua família, na história ali, mas de forma leve. Então, você falou, às vezes a pessoa não tem aptidão para aquilo, deixa fluir, vai viver o seu sonho. Mas também você tem essa oportunidade e você quer fazer acontecer, aproveita que assim, não é sempre que você vai ter essa oportunidade de novo na vida. E hoje, quando você olha para trás, valeu a pena? Muito, muito. Assim, empreender foi algo que nasceu em mim, cresceu em mim, fluiu e acontece. Quando eu era pequena, igual eu falei assim, eu já vivia pensando nessa situação de estar dentro de uma empresa e gerenciando algo que, sendo meu, não é fácil. Já gerenciava as bonecas. Aqui, ó, então tá produzindo. A gente vive nervosa, a gente tem um momento de estresse, não é fácil o dia a dia, mas eu acho que no equilíbrio de tudo tem que valer a pena. Então, assim, o somatório tem que ser positivo. Eu falo assim que eu tô há 16 anos no meio da estética, né? Então eu falo que a gente só fica muitos anos fazendo a mesma coisa porque a gente enxerga muito mais daquilo ali do que só o trabalho, assim, de renda, né? Eu acredito que é propósito, é aquele bem-estar. Eu falo que eu me perco com os meus clientes, sabe? Então, assim, eu bato o maior papo, porque eu acho que, eu sei lá, eu falo que é muito mais enriquecedor pra mim do que talvez pra ela, porque eu falo que pra mim é maravilhoso. Mas é porque, assim, o trabalho, a gente conquistou um espaço no mercado de trabalho e vem conquistando cada vez mais nós, mulheres, e assim, a gente, igual eu falei, a gente soma função. Mas se o seu trabalho não te der prazer naquilo que você tá fazendo, assim, você tá perdendo tempo e não tá tem produzindo. Coisa pior do que você, tipo, ter que acordar. Eu falo que a segunda-feira só é ruim pra quem faz o que não gosta. Isso aí, eu também porque falo, assim, quando você vive o que você gosta, é um dia bom, né? Nossa, eu tô indo, né, trabalhar, encontrar com as pessoas. E pra gente que é mãe, vocês podem até, não sei, talvez vão discordar de mim, mas eu acho que não. Eu falo, gente, que trabalhar é um descanso. Não é? Porque aí é outra coisa. Você é polêmica. Mas você tira, assim, porque você conversa com outras pessoas. Você desliga uma função. Porque quando a gente tá com a criança em casa, você é mãe. Sim, mas é igual, assim, você consegue, vamos falar assim, dividir um pouco a sua cabeça, seu pensamento. O botão liga e desliga. Exato. Peraí, mas agora só um pouquinho. É bom. Então o papo vocês estão vendo que tá maravilhoso. Vai vir mais coisa por aí que ela ainda vai contar, só que a gente vai fazer o quê, gente? Uma pausa, né, gente? Pro meu cafezinho, porque o meu café aqui já acabou. Cecília, bolo demais. Aqui, com certeza. Então, só um pouquinho. A gente já volta com mais aula de empreendedorismo. É verdade. Voltamos do nosso cafezinho delicioso. A gente estava aqui batendo um papozinho no off, tomando um cafezinho Santa Cecília, apreciando um bolinho da Cida, né? Amor de bolo caseiro, uma delícia, fresquinho. Com a nossa patrocinadora também, né? Que acredita demais no nosso projeto, que é Embalar. Lá tem descartáveis, bombonier, tudo que a gente precisa para facilitar a nossa vida no dia a dia. E voltando aqui, como estamos falando de empreendedorismo, né, com ela, com a Daiane, que está à frente da DIM. Daiane, eu queria assim, saber de você enquanto mulher, empreendedora, mãe, né, mulher nas suas múltiplas tarefas. O que você diria para uma mulher que está querendo começar agora, que está assim, ai, mas
por onde que eu começo, como vai ser, se vai dar certo, se não vai. O que você, uma dica que você daria? Ou para quem já iniciou, está no meio do caminho? Olha, eu falaria assim, primeira coisa que eu vejo importante, a gente se conhecer. A gente procurar a nossa conexão com o nosso propósito. Se você tem um sonho, você tem uma vontade de fazer alguma coisa, organiza, né, planeja. Ao mesmo tempo, não espera estar tudo pronto para começar. Porque se você não der o primeiro passo, o caminho não começa. Então, vai ter medo, vai bater aquela insegurança, vai bater aquela, e agora? O que eu vou fazer? Faltam recursos, falta tempo. Mas se a gente não sentar e começar com o pouco que tiver, da forma que tiver, acho que o mais importante é a gente estar conectado com a gente. Porque o propósito existindo, tudo faz acontecer. Acreditando também, exatamente. Né? A gente tem que acreditar. Primeiro passo é você acreditar naquilo que você pode fazer. Porque aí sim ele vai acontecer. Se a gente não acreditar... Se a gente não acredita, quem vai, né? Porque a gente tem muito isso. Às vezes a gente fala, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho isso, já trabalho fora, eu não vou começar, não vou conseguir, não sei o quê. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas se não começar, o caminho não inicia. E assim, você tem como falar pra gente, falando disso tudo, né? De desafios e tal. Quais são os seus maiores desafios? Quais foram ou ainda são, né? Pra você equilibrar todos esses pratos aí, que eu falo que o equilíbrio ele existe mais ou menos. Porque tem hora que uma coisa equilibra, a outra não. Olha, o meu desafio principal sempre foi a gestão do tempo. É fazer acontecer e dar conta de tudo. E eu brinco que eu tenho assim, eu vejo tem duas pessoas dentro de mim. Então, assim, eu falo muito, eu como muito, eu sou muito intensa no meu dia a dia, que eu tô sempre querendo, eu faço duas coisas ao mesmo tempo, o tempo todo. Se eu tô vendo televisão, eu tenho que estar fazendo outra coisa, eu tenho que... A gente começa a acumular isso, acho que tem assim, não é só eu não, muitas mulheres fazem muito isso. Desliga, fica naquela... Você chega em casa, você coloca o filho pra tomar banho, você já começa a fazer outra coisa, que eu falei, eu deixo o filho de molho, daqui a pouco eu volto, vai terminando, então assim, eu tenho muito isso. Eu brinco, tem duas Daianes dentro de mim. O meu maior desafio é gerenciar o tempo de tudo que eu pego pra fazer dentro disso. E eu ainda acho assim, são duas personalidades brincando ali dentro, muito agitado, muito intenso. E elas dormem em tempos diferentes. Então eu tenho uma insônia que assim, me derruba. Que por conta dessa situação toda. Porque você faz acontecer. Mas o que mais tem sido um desafio para mim é exatamente gerenciar a minha vida nesse contexto, mas é um caminho que tem sido muito gratificante. Eu me conhecer e tratar todas essas situações, porque eu já venho evoluindo e aí você vê ganhos em todas as áreas da vida. E, só assim, que você identificar, né? Exato. Isso já é um avanço, Exato. Né? Já é uma conquista. E eu acho que é bem isso, né? A gente identificando e também aprendendo que às vezes é o nosso jeito de ser e que traz prazer, porque às vezes a gente tem mania de não julgar ou ouvir o julgamento do outro. E eu falo assim, cada um tem o seu modo de funcionar bem. Não, e a gente enxergar que a gente é ser humano, a gente não é uma máquina. Então, assim, exatamente. você pode estar me vendo e falar assim, nossa, ela passa por isso, passo, eu passo, outro passo, todo mundo tem uma situação de uma vida corrida. De margarina, eu falo, não existe vida feliz. Isso é bom que assim, a internet também já tá mostrando que a realidade a propaganda bonitinha, a família perfeita, tudo ali funcionando, só existe ali na propaganda. O dia a dia é pra todo mundo. A gente enfrenta, tem dia que a gente enfrenta um obstáculo com o filho, com o marido, com o trabalho. Eu acho que todo mundo tem desafio, né? Só que isso é legal, né? A gente tenta, claro que a gente tenta aquele equilíbrio de tudo, mas tem dia que é vida. E a gente aceitar também que tem dia que não vai ser bom, tem dia que vai ser bom, tem dia que as coisas não vão dar certo. Tudo bem. Tá tudo bem. É verdade. E você falar assim de algo que a gente falando de conquistas, de coisas, né? Assim, o que você consegue enxergar hoje que você conquistou? Mas eu não queria ouvir assim muito, eu queria ouvir assim da Daiane, não queria a empreendedora maravilhosa, eu queria assim, que você pudesse colocar assim da sua vida. Eu sei que a sua empresa é uma conquista muito grande para você, né? Assim, você fazer tudo o que você faz, mas assim, se você puder olhar para você hoje, o que mais te emociona de toda a sua história? Então, é uma coisa muito forte pra mim, mas engraçado, não tem como eu falar. Não brilhou. Não tem
como eu falar sem esquecer um pouco da empresa que ela conecta também com essa situação. Mas quando eu assumi a DIM, os meus pais dependiam 100% dela. Eles não eram aposentados. E eles estavam num processo de muitas dívidas. E minha mãe doente, já tinha passado por um câncer. E aquilo foi somando tudo. Então, quando eu assumi, eu coloquei como propósito de que eu iria conseguir quitar, resolver toda a situação que estava ali. E quando eu consegui, de fato, chegar naquele momento de recuperar a situação e o nome dos meus pais, em crédito e tudo, foi para mim uma certa libertação, sabe? De enxergar assim, até aqui eu fiz por eles o que era o meu propósito ali naquele momento. E eu consegui enxergar assim, agora, se eu quiser continuar, ou se eu quiser parar, se eu quiser mudar a minha vida, se eu quiser fazer outra coisa da minha vida, ali fechou um ciclo. A gente também tem que se permitir viver isso. Claro, com certeza. E aí, foi um momento para mim muito importante de saber que tinha acontecido, que eu tinha vencido. Conseguido. E eles, de fato, ficarem tranquilos. E logo depois os dois aposentaram. De forma, assim, pelo INSS mesmo. Então foi assim, falei, caramba, veio a paz. Porque eu me via responsável também um pouco por eles. Então, e de retribuir também tudo, né? Eu fiquei emocionada, assim, que eu só falo, meu olhinho foi brilhando, porque, assim, eu acho, né, que acho que um filho mesmo, assim, né, que preza mesmo tudo que teve aos pais, eu acho que é a maior recompensa, é um dia a gente poder retribuir, né, tudo que eles fizeram e assim, de fato, realmente é uma conquista muito emocionante. Eles fizeram muito por mim, pelo meu irmão, tipo assim, a gente estudou, a gente foi para Juiz de Fora, eles batalhando muito para isso acontecer. Isso. Então, assim, era no momento que pra mim era muito importante. Então, assim, foi algo que quando aconteceu, foi leve, foi assim, uma situação de enxergar que ali, assim, venci. Agora vamos para a próxima etapa da vida. Qual que é a próxima, né? Mas isso é bom, a gente criando metas, né? Etapas. A Amanda fala muito isso com a gente. A Amanda é a nossa aqui, a gestora de marketing, tá ali nos bastidores. Ela fala, gente, tem que ter meta, tem que ter meta. Exato. Me deixa até louca. Mas foi interessante que a partir daquele momento que eu consegui enxergar eu, Daiane, como pessoa independente dos meus pais. A minha independência já existia deles, financeiramente falando, há muito tempo. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha as minhas coisas. Eu fui para Juiz de Fora, montando meu apartamento sozinha, trabalhando. Então, sempre foi assim. Mas ali foi uma certa independência também, assim, a razão e a emoção, não era uma desconexão deles, mas era assim, olha, fechamos esse ciclo, como se fosse um deu dever tudo certo. cumprido, assim, então né? era um objetivo meu da minha vida. E eu acho que é isso, né? Fechou um ciclo e eu acredito que é isso que a gente tá falando de meta, né? Mas eu acho assim, a meta, ela serve pra isso mesmo. Você fala, nossa, consegui, beleza, subi esse degrauzinho. E funcionar também. É engraçado que foi depois disso que eu consegui pensar em ter minha família, ter a minha casa, de construir aquilo que seria assim pra você pra mesmo, porque até então você tava, né, presa nisso, em resolver essa parte pra depois viver pra você. E a gente passa muito por isso na vida, né? Às vezes eu falo que a mulher, né, nessas múltiplas funções, a gente vive muito nessa função de cuidar da empresa, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da casa, e assim, e aí quando a gente consegue parar e olhar, peraí, mas quem vai cuidar de mim? Eu acho que tá na hora de me olhar. Esse momento, eu falo que esse momento que a gente consegue se olhar e fazer essa conexão, eu acho que realmente é uma transformação mesmo, né? Sim. É isso. Bom, estamos na reta final do nosso papo e agora a gente precisa, assim, a gente quer saber um pouquinho mais de você nesse sentido, do que você, hoje, se você tivesse que fazer uma fala, se você tivesse que pegar a nossa câmera ali, que tá falando para mais de 30 cidades, milhares de pessoas nos assistindo, porque a gente tem muitas visualizações no nosso YouTube, no nosso Instagram. Que frase que a Daiane falaria aí para poder ir, né, ecoar para o mundo todo aí, se você pudesse escolher qual seria? Frase? Nunca perca de vista seu ponto de partida. Nossa, olha, muito forte. Anotem aí. Valeu. Quando eu falo nunca perca de vista seu ponto de partida, eu vejo na minha história, mas de muitas que são exemplo para mim. Quando você lembra de onde você partiu, de onde você saiu,
você não esquece a sua essência, os seus valores. Perfeito. Seu ego não sobe de você perder a sua humildade. Verdade. E o principal, você valoriza seu caminho. Porque muitas vezes a gente anda e fala, eu não conquistei nada ainda, eu não fiz isso. Quando você olha para trás, mas com uma sensação de enxergar a bagagem positiva que você já conquistou, te dá um ânimo de você continuar, de você muitas vezes recalcular a rota, quando você fala, isso eu já fiz, eu vou precisar. Então, para mim, hoje é uma referência do que eu vivo. É de nunca perder de onde eu partir um dia como o meu propósito mesmo de vida. E é isso que você falou, quando a gente não perde de vista, né, de onde a gente veio e tudo, a gente começa a valorizar mais cada pequena conquista. Às vezes uma coisa que passa despercebido para outras pessoas, né? Eu falo isso, por exemplo, na minha história de vida, assim. Talvez uma outra mãe que não seja uma mãe atípica, não se lembre quando o filho bateu palma a primeira vez. Mas isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Porque assim, a gente começa a comemorar cada pequena conquista, né? E eu acho que isso é importante, né? Eu falo que quando a gente assume muitas funções, às vezes a gente assume tantas funções que a gente esquece um pouquinho da gente, né? Então acho que a gente reconhecer tudo que a gente passa, tudo que só nós sabemos, né? Nós e Deus sabemos o que nós passamos. Então, assim, eu também acredito muito nisso. A valorização, o autoconhecimento de você, de quem você é, de toda a trajetória de onde você saiu, onde você está, o que você passou. Todo mundo é um podcast, tem muita história para contar, né? Gente, é isso. Infelizmente, estamos chegando ao fim, né, de mais um episódio. Papo delicioso. A gente queria agradecer você, Daiane, que mesmo na sua correria, na sua vida múltipla, né, com suas múltiplas funções, você conseguiu um tempinho na sua agenda para estar aqui com a gente, porque você acredita no nosso projeto. Você é uma pessoa que a gente... que nos inspira, por isso que você está aqui, porque a gente quer trazer aqui pessoas, né, que tem sinergia com o que a gente acredita mesmo. Então, te agradecer por isso, porque eu sei que não foi fácil, você deve ter ficado, ainda falou, peraí que eu vou dar um jeito aqui, não sei o quê. Mas, assim, aceitou de primeira, então muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente. Verdade, é isso aí, só te agradecer mesmo. Eu sei que da sua correria, é o que a Jéssica falou, assim, faz muito sentido pra gente ter pessoas aqui que vão trazer conhecimento para as outras pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo vai te olhar na rua agora com outros olhinhos, né? Eu acho que olhinhos mesmo de uma menina que vem crescendo, mulher, né? Que vem crescendo cada vez mais com a sua empresa, e você trazendo essa novidade, que eu acredito que não é novidade, mas ainda assim é o mundo digital. Então, assim, valorizar, seguir, depois você deixa aqui pra gente tudo direitinho, a DM, onde fica, como que a pessoa faz, mas te agradecer de verdade por acreditar, fazer com que esse momento seja, assim, especial pra nós, que foi muito especial, mas pra quem tá assistindo. É isso mesmo. Obrigada. Eu que agradeço vocês o convite. Como eu falei, assim, eu recebi com o coração muito aberto. Assim, a gente valorizar o trabalho das mulheres, a gente tá juntas. Eu acho que esse é um ponto muito legal. E desejo de coração mesmo que esse projeto seja assim, o início e só o início de um grande projeto, grandes resultados. E eu tenho certeza que vocês assim, brilham também com o que vocês fazem. E é legal a gente estar perto de pessoas que a gente tem essa conexão de vida, de trabalho e tudo. Essa sinergia é muito importante. Então, assim, é uma coisa que eu trago comigo, né? Queria compartilhar com vocês, agradecendo também por terem lembrado de mim, por terem me chamado. Estamos aqui sempre precisar. É uma coisa boa. A gente sempre precisa de uma mulher inspiradora. Mas é isso, gente. Obrigada mesmo. Obrigada. Você fala onde que as pessoas te encontram a DM, faz aí. Hoje eu tenho minha rede social, né, que é Daiane, com 2 N's e o Y. Meu nome não é muito fácil, então assim, também não é difícil de encontrar quando escreve certo. E Uniformes DEM é o nosso Instagram, então lá a gente também compartilha. Já a gente vai lançar o nosso site, então a gente já também vai ter um canal de venda, uma forma diferente de a gente estar colocando à venda os nossos uniformes. Então, precisou da gente, entra em contato. O nosso telefone também, nosso WhatsApp é 32 3261 2592. É um telefone fixo com WhatsApp. Então, só chamar
que a gente está lá à disposição para atender vocês, para criar uniforme, não só escolar, também como profissional, empresas, eventos, de modo geral, a gente atende vocês. A gente enxerga assim, o uniforme, essa conexão de empresas com a pessoa e que é a marca, né, da pessoa tá ali andando o tempo todo e a gente cuida da imagem também das pessoas. Então, precisou só lembrar da gente e nos chamar que a gente está à disposição. Isso aí, gente. É isso aí, agradecer nossos parceiros, agradecer a Conexão TV, agradecer todo mundo aí que acredita no nosso programa. E vamos lá, porque toda mulher é um podcast. Até o próximo episódio. Aê!